diz: o irmão mais velho ficou com raiva e recusou a entrar. A raiva e a superioridade. Para se referir ao pecado, muitas vezes emprega como metáforas ideias de estar perdido e ser achado. O capítulo 15 de Lucas registra 3 parábolas que Jesus contou aos líderes religiosos. A primeira diz respeito a um pastor que percebe que uma de suas ovelhas havia se perdido. A segunda parábola conta a história de uma mulher que se dá conta de haver perdido uma de suas moedas. Perdão, vou repetir aqui. A segunda parábola conta a história de uma mulher que se dá conta de haver perdido uma de suas moedas. Como já vimos, a terceira parábola fala de 2 filhos, que de diferentes maneiras estão perdidos. Em outras passagens, Jesus define seu ministério como uma operação de resgate, pois ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10, que é o final da história, né, do Zaqueu, o publicano, o chefe dos publicanos. E aqui é importante ressaltar que essa metáfora que Jesus diz aqui, de perdido e achado, não é de maneira nenhuma falar de algo que tem que melhorar em nós, né? Melhorar no ser humano. Aqui Jesus está categoricamente falando de salvação e perdição, de morto nos seus delitos e pecados, ou de nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Então, sempre quando lermos, né, parábolas ou frases que Jesus, né, ressaltou, falando, né, usando essa metáfora de perdido e achado, é sempre visando isso, né, de morto espiritualmente ou vivo espiritualmente. Continuando. Outra coisa, pessoal, quando vocês quiserem me interromper, levantar a mãozinha, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Não precisa eu perguntar se alguém quer falar, não. Pode interromper sem problema nenhum, tá? Vamos lá. O que significa estar espiritualmente perdido? Na parábola, a condição de perdido do irmão mais novo fica evidente quando ele acaba se vendo no chiqueiro junto com os porcos. Por causa de seu comportamento sensato, indisciplinado e de autogratificação, ele fica sem amigos, sem dinheiro e sem recursos. É um comportamento que arrasou completamente a sua vida. Nessa hora, o irmão mais novo percebe que havia se perdido pelo caminho e volta para tentar reconstruir a vida. Nessa parábola, no entanto, Jesus deseja que observemos outra forma de perdição, uma forma mais sutil, porém não menos devastadora. E aqui que está o grande perigo, pessoal, principalmente não. Jesus vai falar que essa forma sutil de estar perdido se encontra naqueles que estão dentro da religião, naqueles que professam a fé, naqueles que são religiosos, naqueles que sabem o que fazer para agradar a Deus, que sabem o que Deus se agrada e o que não agrada. Basta tomarmos a consciência da definição mais ampla de pecado apresentada por ele para que tenhamos condições de reconhecer essa forma de perdição. E é muito importante que tenhamos essa consciência. Então, né, na semana conflitos em nosso mundo. Se prestarmos mais atenção no irmão mais velho, poderemos detectar as características dessa perdição. Só uma pergunta aqui,
Vocês se lembram que eu coloquei logo no início, né, um vídeo do Tim Keller pregando sobre essa parábola? Eu não sei se alguém assistiu, mas é interessante que na pregação, a coragem do Tim Keller de falar o seguinte, ele fala, né, para a plateia que está ouvindo, se eu não me engano, era uma palestra, era um congresso, desculpa, e ele fala assim, nós temos muitos irmãos mais velhos dentro da igreja, e ele fala, eu creio que esse é um dos principais problemas que a igreja hoje em dia enfrenta. Então, para ver a sutileza, né, dessa perdição do irmão mais velho, né, desse pecado que ele dá esse nome aqui, pode fazer, né? E a gente olha o Brasil nesses últimos anos, tudo que aconteceu e está acontecendo parece revelar que sim, temos muitos irmãos mais velhos, irmãs mais velhas dentro da igreja. E isso é triste, precisamos saber, né, saber identificar isso, né? E principalmente em nós, né? Não nas outras pessoas, mas principalmente em nós mesmos. Continuando, observamos que o irmão mais velho ficou com raiva. Todas as suas palavras estão recheadas de amargura. O primeiro sinal que temos um espírito de irmão mais velho é este. Quando nossa vida não é aquilo que nós queremos, não ficamos apenas tristes, mas também com muita raiva e cheio de amargura. Os irmãos mais velhos acham que, se levarem uma vida marcada pelas virtudes, serão felizes e, se procurarem viver segundo os padrões estabelecidos, Deus lhe deverá um mar de rosas. Olha que interessante, pessoal. E aqui está uma coisa que me assusta. Muitas das vezes nós falamos, né, ficamos assim, com raiva de algo que aconteceu com a nossa vida. E muitas das vezes surge no nosso coração, ou até às vezes a gente começa a soltar a frase, mas por que, Senhor? E vem aquele pensamento, mas não é justo isso. Mas aí alguns, né, de imediato para e falam, não, calma aí, eu não posso culpar Deus por isso. Contudo, essa raiva permanece. E passamos a culpar alguma coisa, ou até mesmo a nós mesmos. Ele vai falar sobre isso aqui. E isso é muito interessante, porque muitas das vezes, né, nós nos pegamos assim, orando a Deus, ou então até falando da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da boca para fora, sem o coração estar certo de que isso é verdade. E isso significa que estamos guardando amargura diante do nosso Senhor, pelo que está acontecendo conosco. Por um lado, nós estamos nesse mundo aqui, né, sombrio, maligno, e que causa essas sensações, essas emoções, verdade. E como ele falou aqui, isso causa tristeza, isso causa revolta, isso causa angústia. Mas o que ele está querendo dizer aqui, o que aconteceu com o irmão mais velho, é que isso se mantém e perdura por tanto tempo, que assim como o irmão mais velho, nós não voltamos para casa, nós não queremos voltar para a casa do Pai. Então isso aqui que eu acho que é a sutileza desse pecado, né, dessa perdição espiritual, dessa morte espiritual dentro da religiosidade que nós praticamos. E devemos tomar muito cuidado e até ajudarmos uns aos outros, né, com relação a isso. Quer ver um outro exemplo muito comum, né? Nós falamos, né, para nós mesmos aqui, olha, sabemos, eu sei que eu sou um pecador, que eu sou uma pecadora. Mas quando alguém vem falar isso para a gente, nós ficamos com raiva. Então, o que acontece? Na verdade, isso estamos falando da boca para fora que nós somos pecadores. Porque quando alguém vem e nos aponta um pecado, e claro que eu estou aqui, não estou falando de uma pessoa que está fazendo, né, jactando, falando de forma jocosa, não é isso. Mas vem um irmão, uma irmã e fala, olha, você está pecando em relação a isso, olha, você não está agindo certo.
E isso nos causa, muitas das vezes, indignação. Nós ficamos irados, tentamos manter a educação, até podemos, às vezes, assumir, é verdade, tal, errei, mas no coração a gente sempre tenta racionalizar, a gente sempre tenta colocar algo responsável por termos aquele tipo de comportamento ou aquela ação. Então, é algo muito sutil que acontece conosco, que estamos dentro da religião, praticando a religião todos os dias. Tem algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Boa noite, Eliane, tudo bem? Boa noite, tudo? Boa noite. Vocês entraram agora, né? Já começou um tempinho já, tá? Fique à vontade, se vocês quiserem perguntar, tá? É só levantar a mãozinha ou me interromper aí, tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Continuando. Então, o que acontece se você é um irmão mais velho e as coisas vão mal na sua vida? Se você achar que está vivendo à altura de seus padrões morais, você ficará furioso com Deus. Você vai dizer que não merece o que está acontecendo, afinal, você se esforçou tanto para ser alguém decente. No entanto, o que acontece se as coisas não estão dando certo na sua vida, mas você sabe que não vive à altura de seus padrões? Você ficará furioso consigo mesmo, se odiará e mergulhará em sofrimento. E se você for atingido por coisas ruins na vida, mas não sabe se tem vivido de maneira digna, você poderá oscilar de forma execrável entre os extremos do eu odeio a Deus e do eu me odeio. Ou seja, em ambos os casos, tanto você culpando a Deus ou culpando a sua palavra, né? Quando você passa a não acreditar mais que a Bíblia é suficiente, né? Que a Bíblia tem vários erros, que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Ou seja, você não precisa culpar a Deus diretamente, mas aquilo que Deus deixou como testemunho para crer nele. Quando você, né, pelo outro lado, você começa a se culpar muito, você começa a entrar uma depressão excessiva por se culpar, por achar que não é suficiente, que nunca vai merecer o amor de Deus. Em ambos os casos, você não volta para o Pai. E aqui que está a grande questão da morte espiritual. A morte espiritual significa que a gente tenta encontrar outros meios, né, para merecer o amor do Pai, e não somente voltar para o Pai acreditando que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, independente da situação no qual nos encontramos. Então, esse é isso aqui que até o próprio pastor Antônio ele fala o tempo todo, né? Que o principal objetivo do diabo é fazer isso. Não é você não acreditar em Deus, ou não acreditar em Cristo, ou não acreditar na Bíblia. Nós podemos criar, né, um Deus à nossa imagem e semelhança, um Cristo à nossa imagem e semelhança, né? Nós podemos fazer recortes da Bíblia, daquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal, mas tudo isso leva ao seguinte ponto: nos afastar do verdadeiro Pai, daquele que nos ama, daquele que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para receber a punição que era para cada um de nós nele mesmo, e para nos dar a justiça que o Filho dele conseguiu, vivendo uma vida perfeita, um amor perfeito. Então, é esse o objetivo do mundo, do diabo e da nossa própria carne: nos afastar do amor do Pai, de nós voltarmos para o Pai, né? E aí, agora na página 51, quem está no livro aqui, até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, contribuir? Não? Continuar então. Os irmãos mais velhos são incapazes de lidar com o sofrimento, e essa incapacidade é consequência do fato que eles esperam o resultado de sua observância das regras. Eles vivem uma vida pautada pela moral, não porque têm prazer nas virtudes em si, mas porque desejam controlar as circunstâncias da vida. Elizabeth Elliot
conta uma história apócrifa, não está na Bíblia, sobre Jesus. Um relato que traduz a diferença entre o egoísmo que busca resultado e a fidelidade derivada do amor. Eu amo essa história aqui, pessoal. Eu já contei para alguém da igreja, não me lembro para quem foi, mas já contei. Bem, vamos lá para a história. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: Gostaria que vocês carregassem uma pedra para mim. E não deu nenhuma outra explicação. Então, cada discípulo procurou uma pedra para carregar. Pedro, sendo todo prático, Pedro, sendo todo prático, procurou a menor pedra possível. Claro, ele não queria se cansar, né? Afinal de contas, Jesus não havia estipulado regras sobre peso e tamanho. Ele então pôs a pedra no bolso. Em seguida, Jesus lhe disse: sigam-me. E saiu andando com eles. Por volta do meio-dia, Jesus pediu que todos se sentassem. Fez um gesto com as mãos e todas as pedras se transformaram em pães. E então disse: está na hora do almoço. Em poucos segundos, o almoço de Pedro havia acabado. Imagina, né, se essa história fosse real, né? A cara de Pedro olhando o tamanho da pedra do tamanho do pão dele. Aí, continuando, depois de almoçarem, Jesus pediu que se levantassem e disse outra vez: Gostaria que vocês carregassem uma pedra para mim. Ou melhor, carregassem uma pedra por mim. Dessa vez, Pedro disse: Ahá, já entendi. Então olhou à sua volta e viu uma pequena rocha. Ele a levantou e colocou nas costas, apesar do peso e da dor que fizeram se curvar. Mas ele pensava: mal posso esperar pelo jantar. Então Jesus lhe disse: sigam-me. E saiu caminhando com eles. Mas Pedro mal conseguia se manter em pé. Por volta da hora do jantar, Jesus o levou até a beira de um rio e lhe disse: agora cada um joga essa pedra na água. E assim eles fizeram. Então Jesus lhe disse: sigam-me. E novamente saiu andando. Confuso, Pedro e os outros discípulos olharam para ele. Jesus suspirou e disse: vocês não se lembram do que lhe pedi que fizessem? Por quem vocês estavam carregando a pedra? Pessoal, eu vou abrir aqui para perguntar a vocês o que essa história de Elizabeth Elliot está querendo nos ensinar. Quem pode falar qualquer coisa, tá, pessoal? Quem pode comentar sobre o que é essa passagem, o que essa história de Elizabeth aí está querendo nos ensinar, está querendo nos mostrar? Alguém deseja? É todo o esforço, né, Emerson? Toda a dedicação de tentar fazer algo para Deus, mas na verdade que não é espontaneamente, somente por amor e para agradar o Senhor. É fazer para Deus, mas com a intenção, já pensando lá na frente, o que vai conquistar em cima daquilo que está fazendo. Porque aquelas pedras, ele já estava esperando que virar pão, né? Então, eles ficaram com isso no coração. E só fizeram por esse objetivo, né? Pela conquista do que iam ter lá na frente. Em cima daquela atitude, daquela ação. E não pelo simples prazer de fazer, porque o Senhor pediu que fizesse aquilo por ele, para ele, né? Então, é um fardo, né? É um fardo muito grande. Imaginar que a gente pode correr esse risco de ficar trabalhando na obra ou fazendo N outras coisas no dia a dia, na nossa vida, no cotidiano, para cumprir a palavra na nossa vida, mas que, na verdade, no final das contas, a mente e o coração pode estar me levando para eu ter aquela expectativa de tudo que eu vou conquistar em cima do que eu estou fazendo. E, na verdade, o meu chamado não é esse, né? Nunca foi esse, para nenhum de nós, né? Então,
independente de como eu me porte como cristão, as situações na vida podem ser hostis. Independente de como eu me porte como cristão, eu posso não ser, vamos dizer assim, né, entre aspas, abençoado por Deus em diversas situações da vida. No entanto, isso não deixa de eu vivenciar o principal, que é eu saber que eu sou um filho amado pelo Pai. Simplesmente isso. E que Ele estará comigo todos os dias, como Ele prometeu. Mas aí, esse exemplo dessa história, né, que ela criou, tipo, né, pegando ali justamente aquela parte, né, da transformação de pedras em pães e tal, mas ela pega e cria essa historinha. É interessante, né, irmãos? Porque vai no ponto, né, de um risco, né, que pode acontecer no nosso coração. Está sendo muito, 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 muito forte a experiência, sabe, com esse livro. Obrigado, Liz. Isso mesmo. Oi, Obrigado. Oi, Lud, pode falar. Não, é que eu estava um pouco aqui pensando em outra coisa, eu me perdi, mas eu li de novo aqui. Eu acho que ela enfatiza aqui na história a questão do sigam-me, né? Jesus quer que a gente o siga e não necessariamente, não importa a circunstância, na verdade é essa, né? Seja uma pedra pequena, uma pedra grande. Aí por isso que ele diz, vocês não se lembram do que eu lhe pedi que fizesse, ele pediu para seguir ele, não pediu para, enfim, fazer qualquer outra coisa, né? Amém. Isso aí, obrigado, Lud. Mais alguém? Vocês perceberam, assim, a Lud, né, deu um aspecto da história, né, da questão do me siga. O Lise falou sobre a questão de você fazer as coisas prospectando, né, de certa forma querendo controlar Deus. Porque Pedro, quando ele pegou a pedrinha, ele não pensou em Cristo, ele pensou nele. E quando ele viu, né, quando Jesus faz aquele gesto e transforma em pão, ele fica, né, arrasado. Ele vê outros que pegaram com certeza uma pedra maior, comendo melhor, e ele cheio de fome, acabou rapidinho o almoço dele. E aí ele já prospecta o seguinte, e Jesus pede a mesma coisa, olha, carrega uma pedra por mim. Ele não presta atenção no que Jesus fala, ele só está pensando nele. E aí ele pega uma pedra muito maior, pesada, algo que Jesus não pediu em nenhum momento. E aí ele vai carregando e esperando a janta. E aqui nos ensina uma coisa assim extraordinária. Isso é legalismo. Legalismo não é você querer fazer a coisa corretamente para agradar a Deus. Realmente você, em todas as áreas da sua vida, você colocar diante de Cristo e fazer a sua vontade. Não é isso. Legalismo é quando você vai além ou aquém daquilo que Jesus está pedindo. Legalismo é você controlar, é querer controlar Jesus utilizando aquilo que ele pediu. E essa história aqui da Elizabeth demonstra claramente isso. E tem outros, né, outros aspectos, a questão dos discípulos ficarem sem compreender o porquê Jesus mandou jogar pedra na água. Ou seja, não foi só Pedro, mas todos eles, de certa forma, estavam já esperando algo por carregar a pedra, e não prestou atenção no carreguem uma pedra por mim. Então, assim, essa história nós podemos ter vários tipos de ensinamentos aqui nessa história de Elizabeth, e que, apesar de ser uma história apócrifa, ela traduz muita coisa da forma como nós, às vezes, né, como o Ulisses e a Ludmila falaram, da forma como nós vemos daquilo que estamos fazendo para agradar a Deus. Estamos realmente fazendo aquilo que Deus pede para agradá-lo, para vê-lo feliz? Ou, no fundo, estamos querendo algo por trás disso? Então, assim, é uma história sensacional.
né? Então, mas alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Lúdio. Oi, Emerson. Não, que você falando aí, eu lembrei de outra coisa. Essa questão toda, né, que você está discorrendo, a gente vê, na verdade, a gente é a condição de pecador mesmo, né? Porque até nas outras religiões as pessoas vão na busca de um interesse. Na verdade, elas não estão focando assim, né, na divindade e tal, elas estão focando isso. Também pensei, assim, né, uma bênção, uma paz, um produto, né? E mesmo dentro do cristianismo, né, pensando hoje, né, por que é tão fácil as pessoas caírem na teologia da prosperidade? Porque é isso, a pessoa vai buscar Deus, mas não é Deus. Vai buscar a saúde, a riqueza, o sucesso e tal, né? A bênção. E mesmo lá na Idade Média também as pessoas tinham muito medo, né? E queriam ir para o céu, mas não queriam buscar Deus, não queriam entender esse Deus que, né? Você, quando pensa em céu, pelo menos, né? Quando pensa em céu, pensa que Deus vai estar lá. Não sei nem se elas pensavam que Deus ia estar no céu, mas era assim, buscando o céu, aí buscando a recompensa, buscando, né? Porque essa historinha, o Pedro é isso, como você falou. Ele estava, primeiro, ele quis pegar a mais leve para ele. Depois ele quis pegar a mais pesada porque ele achou que lá na frente ele ia comer mais. Então era só pensando nele, de fato, no que ele ia ganhar. E se a gente olhar para as religiões, todas são assim, né? A pessoa quer ganhar algo, né? Pode ser até algo nobre, tipo, paz de espírito, não sei o quê, saúde, tudo isso é nobre, saúde e tal. Por isso que Jesus também falou, né? Não fiquem ansiosos com o dia de amanhã e tal. Porque é óbvio que quer nos dar, né, saúde, vai nos suprir, amor, óbvio que ele quer dar isso, mas ele não quer que a gente queira isso antes dele, né? E por isso, às vezes, até ele tira, né, da gente. Quando ele tira para a gente poder olhar para ele, né? Eu entendo assim, né? Coisas que eu não tenho na minha vida, eu entendo que é para eu olhar para ele, porque ele me quer tanto perto dele que ele fala, não, ele tira as coisas assim da frente, olha para mim, né? Que eu aqui vou te suprir na sua necessidade, né, no nosso relacionamento, né? E aí você falando, eu vi como que, no geral, por isso que o Tim Keller bota que é o pecado, né? Para a gente entender o pecado, é você estar longe de Deus e é você não querer Deus. Você quer tudo, menos Deus, né? Amém. E aqui é a oportunidade, né, para lembrar aquela passagem, a oração sacerdotal, né, a oração do próprio Jesus Cristo, lá no capítulo 17, no verso 3. No verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Graças te dou, ó Pai, por esconder isto dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos, pois assim te aprouve. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Quem está querendo essa revelação de Deus é aquele que o procura, aquele que procura de todo o coração o achará. Então é essa a essência da vida cristã, é de conhecer o Pai por meio de Jesus Cristo. Então, quando isso é posto de lado, quando isso é esquecido, passamos a seguir Jesus como Pedro nessa história, né? Sempre pensando no almoço, na janta, naquilo que ele fez no almoço de transformar pedra em pão, então agora eu vou carregar uma pedra maior para quando chegar a janta eu ter uma janta mais robusta, ou então, ele mandou jogar no rio, então amanhã eu não vou pegar pedra nenhuma, porque ontem à noite, ou seja, estamos sempre, como o irmão mais velho nessa parábola, estamos querendo as coisas do Pai, mas não o próprio Pai. Lise, pode falar, meu irmão. É só um comentário, assim, rapidinho, porque a Lud acabou de falar, sem querer ali, algo que lembra muito forte, sabe, Emerson, assim, nos meus últimos tempos aí, no Rio de Janeiro. Porque Deus, ele não só não tem necessidade, não há nada que justifique a gente acreditar que ele tem qualquer tipo de obrigação para conosco, né? De trazer qualquer coisa, como ele também pode tirar, foi isso essa partezinha que a Lud falou, eu me lembrei na hora, tirar muitas coisas da nossa vida, porque ele quer que a gente esteja mais pertinho dele, né?
que a gente conheça de verdade ele. E aí foi isso que aconteceu, por ele ter me arrancado daí do Rio de Janeiro. Isso eu tive absoluta certeza, não tinha a menor condição, irmãos. Isso aí eu tive nítida certeza. Era impossível eu conseguir prestar atenção e abrir meu coração de verdade para me converter se Deus não me tirasse daí. Porque eu sou de criar raízes, entendeu? Então eu era muito ligado a tudo que, na verdade, estava me afastando de Deus. Eram os amigos, era a ex-namorada, era a cidade mesmo em si, era tudo que eu era aí, o que eu fazia aí. Então Deus entendeu que tinha que me tirar de tudo que eu amava e poderia concorrer, né, no meu coração com ele habitando dentro de mim, para me levar para uma terra que, tudo bem, a minha família aqui, mas era começar do zero para poder prestar atenção só nele. É só isso. Quando ela falou ali, a Lúcia, Amém. lembrei na hora. Amém, Lícia. Mas é isso. E espero, irmãos queridos, que esse estudo desse livro, nós possamos compreender isso. Né? O que o Timothy Keller está fazendo aqui não é falando para nós melhorarmos uma coisa ou outra na nossa vida, mas que peçamos, né, a Deus para transformar o nosso coração. Então, é aquela ação que Jesus fala, que João Batista falou, e depois Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Vivam se arrependendo e crendo no Evangelho. Mas alguém quer falar? Continuar. A semelhança de Pedro, os irmãos mais velhos esperam que a sua bondade pague dividendos. E se isso não acontece, instalam-se confusão e raiva. Se você acha que bondade e decência continuam... se você acha que a bondade e a decência constituem um meio pelo qual passa a merecer uma vida feliz da mão de Deus, você será consumido pela raiva, pois a vida nunca é aquilo que desejamos. Você sempre achará que merece mais do que está recebendo e que sempre alguém estará se saindo melhor do que você em algum aspecto. Então perguntará: por que ele e não eu, depois de tudo que eu fiz? A culpa por essa amargura é sua. Ela é fruto não da prosperidade da outra pessoa, mas de sua tentativa de controlar a vida por meio do seu desempenho. A intensa reação de raiva que isso causa pode não transformá-lo em um assassino, como no caso de Salieri, mas sempre o deixará sem chão de várias formas. Percebemos também que o irmão mais velho tem um profundo sentimento de superioridade em relação aos outros. Ele ressalta que seu histórico de vida, pautada pela moral, é bem superior ao histórico do irmão que se envolveu com prostitutas, usando uma linguagem de desprezo. Este seu filho, ele nem mesmo reconhece o filho mais novo como seu irmão, falando, né, da parábola. Os irmãos mais velhos baseiam sua autoimagem no trabalho árduo, na retidão moral ou no fato de serem membros de um grupo de elite, ou de se acharem extremamente inteligentes e espertos. Esta postura leva a um sentimento de superioridade em relação às pessoas que não têm as mesmas qualidades. Aliás, é principalmente por meio da comparação competitiva que os irmãos mais velhos alimentam seu senso de importância pessoal. Pessoal, olha aí para o cenário político e ideológico e a gente começa a identificar isso. Um chamando o outro de burro, um chamando o outro de idiota, um chamando o outro de ignorante, que não sabe das coisas, não compreende as coisas. E não é o fato de, em si, muitas das pessoas não compreenderem. Nós todos precisamos de luz, precisamos abrir os nossos ouvidos, precisamos de mais compreensão. A questão toda aqui que o Timothy Keller está falando é que nós realmente acreditamos que estamos acima da média, que somos diferentes, que somos mais inteligentes, que vemos mais as coisas, que compreendemos mais as coisas. E como João Batista fala, não há nada do homem. O próprio Tiago também coloca isso na sua epístola. Não há nada, nenhum dom, nenhuma virtude que não venha do Senhor das luzes,
que não venha do alto, que não venha de Deus. Isso daí não é obra sua. Não é porque você é super inteligente, ou mais ético, ou porque você teve uma família extremamente estruturada. Não, não é isso. É por causa da graça e da misericórdia de Deus. E quando o Espírito Santo nos lembra disso, nós temos uma atitude mais compassiva com as pessoas. Como ele mesmo fala, né? Ou melhor, um ditado popular que isso não é bíblico. Quem é humilhado é exaltado. Isso não está na Bíblia. Na Bíblia, o que Jesus fala é: aquele que se humilha vai ser exaltado. Aquele que se humilha é algo consciente. É alguém que sabe de onde estão vindo aquelas virtudes que está crescendo nele. Ele sabe de onde vem. E por isso ele não ousa fazer como, né, o fariseu que olha para o alto e graças te dou, ó Pai, porque não sou como este aqui. Mas faz como o publicano, olhando para baixo, batendo no peito, falando: tenha misericórdia de mim. É isso. Vamos lá. Racismo e preconceito de classe não passam de versões diferentes desse projeto de salvação pessoal. Essa dinâmica ganha mais força quando os irmãos mais velhos se orgulham de professar uma religião superior à de todos os outros. Se um grupo acredita que Deus os favorece em consequência de uma doutrina especial por causa do culto que lhe oferece e em virtude de certos comportamentos éticos, a postura que esse grupo assumirá diante dos que não têm essas qualidades poderá ser hostil. Aqui tem muita coisa que, assim, podemos ver no dia a dia, né? Com questão de religião, de como os cristãos se colocam diante das outras religiões. A postura, uma postura hostil, jocosa, preconceituosa, ao invés de compreender que ele já esteve naquele lado, não em praticar alguma religião, outra, né? Uma outra religião, mas de estar cego espiritualmente, de estar morto espiritualmente. Quantos irmãos mais velhos existem dentro de igreja evangélica e que se sentem superior a outros porque está numa igreja? Já ouvi testemunhos assim, absurdos, né? Pessoas que se orgulham tipo assim: eu nunca fui do espiritismo, ou alguém da minha família nunca foi, e não, eu sempre fui numa religião cristã, e se orgulham por causa disso, mesmo sabendo que nunca nasceu de novo. Então, outras pessoas que falam assim: olha, eu sou inteligente o suficiente para não cair nas garras dessa religião que vocês professam, né? Vocês colocam culpa em Deus, aquilo que não é explicado, vocês jogam, né, nas mãos de Deus. Eu sou superior a isso, eu penso, eu vejo as coisas e ainda diz: na minha humildade, eu sei que nada sei, mas isso daí eu não faço. Então, assim, é uma hipocrisia, é uma arrogância que muitas das vezes nós não percebemos em nós mesmos. Então, a postura de alguém que compreende, que está sempre na presença de Cristo, né? Sempre querendo procurá-lo, conhecê-lo, é o que a Lud falou agora, é a condição que somos pecadores, precisamos de graça constantemente, de graça sobre graça. E João, no seu evangelho, diz, né, o verbo se fez carne e veio com a sua graça sobre graça e verdade. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso daí tem que ser meditado de uma forma muito mais profunda do que costumamos fazer, para compreender e até para nos resguardarmos, né, de nos tornarmos irmãos mais velhos. Significa mortos espiritualmente dentro da igreja. Então, isso é algo muito sério que o autor Timothy Keller está querendo trazer aqui à tona, né? É difícil, é um assunto difícil, é algo que
que mexe, né, com as nossas entranhas, mas isso é a luz do Evangelho transformando os nossos corações. E nós devemos agradecer a Deus por isso, por esse momento, né? Bem, vamos lá. Onde é que estava aqui? Se um grupo acredita que Deus o favorece em consequência de uma doutrina especial, por causa do culto que lhe oferece em virtude de certos comportamentos éticos, a postura que esse grupo assumirá diante dos que não têm essa qualidade poderá ser hostil. Já tinha lido, né? Aí vamos lá. Eles têm uma justiça própria que se esgueira sob a alegação de que estão apenas fazendo oposição aos inimigos de Deus. Não é isso que a gente ouve constantemente? Não, estou falando a verdade de Deus, isso está na Bíblia, está escrito. Mas a forma como isso é feito é jocosa, é irritante, é odiosa. E aqui está uma postura característica do irmão mais velho. Quando olhamos para o mundo através dessas lentes, fica fácil justificar o ódio e a opressão perpetrados em nome da verdade. Nas palavras de Richard Lovelace, aqueles que perdem a certeza de que Deus os ama e aceita em Jesus, não importa quais sejam suas realizações espirituais do presente, são indivíduos que, abaixo do nível da consciência, são profundamente inseguros. Essa insegurança fica visível no orgulho, nas veementes alegações de justiça própria e na postura de defesa quando se vêem diante de críticas feitas por terceiros. Esses indivíduos passam naturalmente a odiar outros estilos culturais e outras raças, com o intuito de incrementar seus sentimentos de segurança e dar vazão à raiva represada. Né, o exemplo prático eu já falei. Nós dizemos da boca para fora, nós somos pecadores, mas quando alguém vem a nós e fala que nós somos pecadores, vem um sentimento, né, de raiva, né, treme as nossas bases, nós nos sentimos inseguros, invadidos. E por mais educado que às vezes nós sejamos com a pessoa que fala que nós estamos pecando, no fundo a gente começa a racionalizar e dizer, ué, mas quem é você? Você está me julgando por quê? Você também pecou nisso e nisso e naquilo. Então é algo muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? A justiça própria, diz o irmão mais velho, além de dar origem ao racismo e ao preconceito de classe, cria no plano pessoal um espírito que julga e se nega a conceder perdão. O irmão mais velho da parábola não consegue perdoar o irmão mais novo, porque este enfraqueceu a posição da família na sociedade, desonrou seu nome e dilapidou suas riquezas. Ele enfatiza que o irmão mais novo andava com prostitutas, enquanto ele vivia uma vida pura dentro de casa. Eu jamais chegaria a esse nível de maldade. É o que seu coração está dizendo. Como ele não se considera parte de uma comunidade de pecadores, fica preso na armadilha de sua própria amargura. É impossível perdoar uma pessoa se você se sente superior a ela. Isso é duro, né, pessoal? Vou falar de novo. É impossível perdoar uma pessoa se você se sente superior a ela. Se você não consegue manter a calma e ver que os outros também perdem a calma exatamente do mesmo modo, sua tendência será de estender-lhe o perdão, porque você sabe que não é melhor que a outra pessoa. E aí ele cita, como posso acusá-la se eu sou igualzinho a ela? É o que você pensa. Todavia, justamente porque o pecado e a aversão a Deus, típica dos irmãos mais velhos, estão ocultos debaixo de uma capa de autocontrole e de bom comportamento moral, ele tem muita facilidade de se sentir superiores a praticamente qualquer pessoa. Se estão diante de indivíduos que mentem, traem a esposa ou não oram, eles o contemplam com ares de superioridade. Se esses indivíduos cometem algum erro contra eles, os irmãos mais velhos acham que seu histórico de comportamento imaculado
lhe dá o direito de ficarem profundamente ofendidos e de acusá-lo pelo resto da vida. O casamento de alcoólatra é um exemplo clássico dessa situação. A pessoa depende de bebidas alcoólicas, costuma decepcionar profundamente a família. Em consequência do seu sofrimento, a esposa do alcoólatra geralmente começa a manifestar níveis elevados de autocomiseração e de justiça própria. A esposa lhe dá uma nova chance, mas não deixa de olhar para o histórico de comportamento do marido. Essa postura faz com que o alcoólatra se odeie cada vez mais, o que, por sua vez, leva-o a beber mais ainda. Trata-se de um ciclo insidioso e destrutivo. Com o intuito de fortalecer a imagem que tem de si mesmo, é possível que o irmão mais velho sinta a necessidade de um irmão com desvios crônicos de comportamento, alguém que ele possa sempre criticar, de modo que em seu processo de autogratificação, ele simplesmente acabe tornando mais difícil para o outro admitir seus problemas e mudar de vida. Quando o filho mais novo se desvencilha de sua postura de negação e o pai o acolhe de volta, o irmão mais velho percebe que o ciclo foi interrompido e dá vazão a toda a sua fúria. Se o irmão mais velho conhecesse seu próprio coração, ele teria dito: tanto eu quanto o meu irmão somos egoístas e motivo de tristeza para o nosso pai, cada um do seu jeito. Não tenho o direito de me sentir melhor que ele. Assim, ele estaria livre para estender ao irmão o mesmo perdão que o pai lhe havia concedido. Mas não é desse modo que os irmãos mais velhos olham para si mesmos. A raiva que eles sentem é uma prisão que eles próprios construíram. Pessoal, é duro. Falo de mim mesmo, é algo que tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus. É algo que, né, nos corrói por dentro. E muitas das vezes nós não sabemos o porquê. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, não, a Oi, gente... Emerson. Opa! Só Pedro, para pode fazer falar. só para fazer uma participação também, eu não sei se o Tim Keller vai mencionar mais à frente, porque eu ainda não li o livro todo, mas é interessante notar que ele também sentiu inveja, né, do irmão mais novo, da forma que o pai estava lidando com ele, né? E eu acho que uma das coisas difíceis também na igreja, no meio religioso, é quando você está há muitos anos servindo, né, dando duro, e esperando que Deus, né, abra a mão, abençoe com alguma coisa, né, dê uma promoção, por exemplo, ajude você em alguma área particular da vida. E aí, de repente, você vê, né, uma pessoa nova chegando na igreja, né, todo mundo recebendo ela muito bem, e ela muito feliz, contente com muito pouco, né, não esperando grandes coisas e tal, simplesmente feliz por estar ali, né, e demonstrando assim uma, uma, um- uma autonomia, né? Um desprendimento assim com as coisas, né? Uma pessoa autêntica, né? E aí você começa a ficar muitas vezes com raiva, né? Tendo inveja da pessoa, porque ela está recebendo reconhecimento que você, né? Parece que não tem, não possui. Eu já vi isso muito, né? Em igreja. E eu acho que essa é uma das dificuldades também que existe no nosso meio, e é uma coisa do nosso meio, né? Vale lembrar que essa parábola ela não está falando sobre pessoas de fora, né? Muitas das parábolas de Jesus, elas diziam respeito ao que está acontecendo aqui dentro, né? Do nosso meio. E essa é uma delas, né? Então, essa questão do convertido de muitos anos e do novo convertido, ela realmente ela pode se tornar uma pedra de tropeço, assim, na vida das pessoas, na igreja, sabe? Eu acho que essa frase que você leu agora é uma frase bem chave, né, para a gente compreender a capacidade da pessoa
não se vê como superior, né, ao próximo, e que, e que impossibilitaria o que possibilitaria um perdão verdadeiro, né? Porque quem realmente se vê como superior não vai entregar um perdão honesto também, né? Então eu acho que é muito esclarecedor assim essa passagem, esse capítulo também foi muito bom. E eu estou curioso para saber se o Tim Keller vai abordar, né, mais esse ponto, essa questão da inveja. Mas era só isso. Obrigado, Pedro. E assim você lançou uma luz, até eu, como já faltam 5 minutos para as 10, eu vou parar nesse subtópico, que deixar para a próxima quarta, né? Continuar o outro subtópico. É muito rico, eu acho que esse capítulo, né? Mas o que eu queria falar, você abre uma luz para algo assim muito comum nesses dias, né? Tantas discussões dentro da igreja com relação à liderança, a pastorado, né? A esses lugares que, até por causa da cultura religiosa, foi colocado como um posto, né? Como se fosse uma graduação, né, a mais, como se fosse uma empresa, né? Você é isso, aquilo, e chega, e aí você tem que chegar a tal lugar. E não como um chamado de Deus, como um dom de Deus para a edificação da igreja. Não é algo que é de ser superior ou inferior, mas sim um chamado, de acordo com os dons distribuídos pelo Espírito Santo naquela comunidade. E eu acho que isso é uma luz para tantas discussões que só trazem mais divisões, que não edificam no que tange ao fruto do Espírito, né, ser desenvolvido, e que, na verdade, só traz mais divisões, mais, mais pensamentos, mais afastamento, né, de Cristo, da mensagem do Evangelho, e aí traz mais esse tom de superioridade, de diferenciação, né? Ou então, né, aquelas pessoas que se sentem superiores e aquelas que se sentem inferiores. Então, assim, eu acho que isso traz uma luz para muito dessas discussões, que, na verdade, o que está significando é que uma má compreensão do que é o Evangelho, do que é a igreja, do que são os dons desenvolvidos dentro da igreja para a edificação de todos, né? Você vai iniciar na EBD, pela graça de Deus, aí a Epístola de Efésios, que vai falar sobre isso, né? Se eu não me engano, é no capítulo 3 que fala sobre isso. Né, muito especial o que Paulo fala sobre ali, e a compreensão daquilo que Paulo fala faz com que você compreenda que todos nós temos que nos ver como irmãos e irmãs, um edificando o outro dentro daquele dom que Deus deu a cada um, e não sentir algum tipo de inveja ou sentir uma necessidade de reconhecimento né, diante daquele dom que Deus lhe deu, mas simplesmente como a história, né, da Elizabeth com a pedra, né? É você carregar a pedra. Jesus não pediu para eles carregarem a maior pedra possível e nem a menor pedra possível, mas para carregarem uma pedra. Então, assim, é algo que pelo menos para mim aqui lendo, estudando com vocês, traz muita luz a muitas coisas que está acontecendo hoje em dia, né, dentro das igrejas. O porquê de tantas discussões que eu vou ser sincero, que são até inúteis. E que às vezes é colocado num lugar que não era para estar de importância, entendeu? E simplesmente por quê? Por causa dessa vaidade, né? Ou inferioridade, que muitas das vezes, como o Tim Keller fala, né, é jogado para ambos os lados, né, constante. Essa culpa em si mesmo ou culpar a Deus, culpar a si mesmo ou culpar a Deus. Mas ambas as coisas nos afastam cada vez mais do amor do Pai.
né? E como ele citou aqui, o Richard Lovelace, né, no início aqui, vou repetir, aqueles que perdem a certeza de que Deus os ama e aceita em Jesus, não importa quais sejam as suas realizações espirituais do presente, são indivíduos que, abaixo no nível da consciência, ou seja, muitas das vezes nós não estamos conscientes disso, são profundamente inseguros. Aqui está a questão. Essa insegurança vai fazer com que ou nos colocamos numa posição abaixo daquilo que Deus, para aquilo que Deus está nos chamando, ou então vai nos colocar numa posição de arrogância, de superioridade. Então é essa insegurança do amor de Deus, da aceitação de Deus por meio de Cristo da gente. Então, é por isso que Jesus fala em sua oração, repetindo, essa é a vida eterna, conhecer o único e verdadeiro Deus, é o seu Filho, pois conhecendo, não só cognitivamente, mas de uma relação íntima, né? De conhecer a sua vontade, de amá-lo, de estar com ele, independente das circunstâncias, esse amor cada vez mais dentro do nosso coração vai fazer com que essa oscilação diminua, essa insegurança seja cada vez menor, fazendo com que o perdão seja mais fácil de ser oferecido. O que o Pedro falou, esse exemplo, né? Você vê um irmão ou uma irmã entrando na igreja, um novo convertido, com aquela alegria, né? Perdoando, amando, né? Evangelizando, né? Com aquela graça, né? Daquele primeiro amor, e ao invés de sentir inveja, ao invés de sentir raiva, ao invés de falar mal chegou, já quer sentar na janela, a gente dê glória a Deus, se regozije, se alegre, né? Como os anjos do céu se alegram quando alguém se converte. É para isso que Deus nos chama, né? E é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Lude, Heloísa, quem foi primeiro aí? Primeiro foi o Lise. É o Lise. Lise. Não, é bem rapidinho, assim, é tão interessante, né, Emerson, irmãos? Esse aspecto, igual que você estava falando bastante aí, da questão tanto para um lado da superioridade, né, sensação da superioridade, quanto também da se sentir inferior, né, se menosprezar, e ele tá mostrando ali os riscos, né, o perigo dessa característica do irmão mais velho, né, me fez lembrar demais o Ego Transformado, o outro livro do Tim Keller. Parece que, não é, irmãos? Tem pontes, assim, ligações de vários aspectos que a gente aprendeu, que a gente estudou lá naquele livro, e é como se tentasse dar uma aprimorada e fosse aprofundando mais, agora nesse livro que a gente está estudando. Muito interessante. Amém. Elô? Então, na verdade, não em cima do texto, mas a partir do texto, eu lembrei que domingo que vem a gente vai fazer a ceia, nós teremos a ceia do Senhor, e me lembrei de 1 de Coríntios 11, 28, que fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e tenha cuidado para discernir o corpo, né? Resumindo, porque quem não discerne o corpo. Então, acho que a gente realmente tem que olhar para dentro, porque eu creio, eu sou pecadora demais, então, com certeza, em algum momento, talvez não para dentro da igreja, quem sabe, talvez também para dentro da igreja, nesses últimos 20 e poucos anos, são 20 e poucos, eu já não fiz isso em algum momento, porque na vida secular, gente, isso é muito comum. É demais comum. Então, o difícil não é saber que na vida secular, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dentro da própria família, nós fazemos isso. Em algum momento demonstramos um ciúme, em algum momento demonstramos uma inveja, e a gente ainda tem a audácia de dizer que a inveja, como é que é? Inveja santa, como se ela existisse, mas isso acontece também para dentro da igreja. Então, se a gente não realmente vigiar e orar, sem cessar, incessantemente, ficando na presença de Deus e olhando para dentro e falando assim, eu sou assim, eu estou carregando uma pedra para mim mesma, eu estou carregando uma pedra porque o Senhor pediu pelo Senhor,
Foi para o Senhor que o Senhor pediu para carregar a pedra. É uma história, né, apócrifa, mas é uma história bem ilustrativa, né? E eu acho que a gente pode aproveitar esses dias que faltam para o domingo, para a ceia, e pôr em prática o examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém. Amém, Alô. Olha, disse tudo aí. Eu acho que a finalidade da leitura desse livro, né, do que estamos estudando, é essa. É examinar e voltar para o Pai, voltar para a casa do Pai. E como nós, né, vamos dizer, estamos dentro da casa, é entrar na festa do Pai, né? É voltar-se para o Pai. É esquecer aquilo que Ele tem para nos dar nas bênçãos, né? Em todas essas coisas assim, em todo o lucro que temos em contato com o Pai, mas lembrarmos de quem é o nosso Pai, do coração do Pai e nos apaixonarmos por Ele, né? É isso. Gente querida, muito obrigado. Foi muito bom, olha, ter voltado aqui com vocês, né? Passei aí mais ou menos 2 semanas sem estar em reunião com meus irmãos aqui online. Também passei 2 domingos, acho que sem ir no culto. E, olha, muito obrigado mais uma vez pelas orações. Essa loucura aqui que está no Rio de Janeiro, né? Peço muita oração por esse estado, pelas autoridades, e pela nossa igreja, gente, pela nossa igreja. Tá bom, querido? Pedro, querido, fala alguma coisa? Ludmila? Então, Emerson, só agradecer mesmo pela condução hoje da reunião e obrigado também pela participação de todos. Eu estou assim muito feliz de ver que o número de pessoas cresceu em praticamente todas as reuniões, até na EBD, né? Especialmente na EBD. Então, graças a Deus por isso, né? E que a gente possa também alcançar mais pessoas. Se Deus quiser, a gente vai ver aqueles assentos ali do auditório, né? Todos tomados em breve. Amém. Se Deus quiser. Tá bom, gente querida. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite de sono. Boa noite, Que amanhã boa noite todos todos. estejam aí, Boa tá? noite a Boa todos. noite, Prontos gente. aí para o dia. Um Boa abraço. noite. Fiquem com Deus. Boa noite, boa semana Boa noite. também. Boa semana. Boa noite.